Hoje vamos construir um Super NAS com uma das caixas mais bonitas que eu conheço. Vai levar 5 discos rígidos, vai levar uma motherboard Mini TX com CPU integrado com uma performance brutal e o sistema operativo vai ficar à tua escolha, mas hoje vamos utilizar a mais recente versão de Zima OS para que, para além de poderes guardar todos os teus dados e aceder em qualquer lugar no mundo, possas também instalar serviços como Home Assistant, Jellyfin e tantos outros. Se queres montar um NAS à tua medida e com os componentes que tu queres, esta poderá ser uma solução interessante. E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11, Home Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. A caixa é a Jonesbow N1. Não é das mais recentes, mas é uma das mais bonitas para uma build de NAS. Tu podes decidir usá-la com os pés metálicos, tal e qual como está agora e fica na vertical, ou então deitada na horizontal. Vamos tirar este parafuso da caixa e abrir. Ela traz uma ventoinha já embutida e as 5 slots para os discos rígidos com tudo pronto para podermos ligar os discos de forma fácil e rápida. A bordo que vamos utilizar é a Minis Forum BD790i X3D, com o formato Mini TX, com o CPU AMD Ryzen 9 7945 HX3D, que já vem embutido na board. Ou seja, apenas tens de te preocupar com RAM e o SSD para o sistema operativo. A board é muita gira. É económica se tivermos em conta o preço e a performance, e claro que já vem com o CPU integrado. O dissipador é grande e o que vejo ao centro é o dissipador para CPU e daqui a pouco já vamos colocar uma ventoinha à maneira. Tem ligações USB tipo A, USB tipo C, 3.2, HDMI, DisplayPort, Ethernet 2.5 GB e traz antenas externas para Wi-Fi 6E, que neste projeto não vamos utilizar, mas se fores construir uma máquina gaming, por exemplo, poderá dar jeito. Neste projeto vou utilizar um SSD Sabrent Rocket 5 e 64 GB de RAM DDR5 Sabrent. A ventoinha com dissipador mais pequena, depois da removida, mostra o espaço para 2 NVMe's SSD M.2. Então, para além do Rocket 5, vou também colocar um Rocket Q4. Basta abrir a proteção de plástico para cada um dos SSDs, colocar o SSD e empurrar a proteção para segurar. O mesmo com o segundo SSD e está safo. Agora, voltas a colocar a ventoinha, a parafusas e siga. Já podemos colocar os 2 sticks de RAM, que é apenas encaixar, e tchanã, 64 GB de RAM DDR5. A ventoinha que eu vou utilizar para o dissipador do CPU é a Notua Redux de 120mm, que é super silenciosa, mas com uma performance espetacular. E basta colocar os 2 apoios de ventoinha que vêm incluídos na board e agora é só encaixar a ventoinha, a parafusar com 4 parafusos e fica com um aspecto muito louco e com um perfil baixo para caber em qualquer caixa. Para colocar a borda eu tive que desaparafusar aqui 2 parafusos da caixa para conseguir passar, mas depois de encaixada fica mesmo top. É colocar os 4 parafusos para prender a borda e já podemos tirar os fios da caixa e fazer as ligações à borda para ir ficando arrumado. E apesar de pequena, não foi muito difícil trabalhar nesta combinação de caixa e motherboard. Vou utilizar uma fonte de alimentação Corsair SF850 e para colocar é tão simples como ajustar, a parafusar 4 parafusos e já está. Vou utilizar também uma placa PCIe para poder ligar os 5 discos rígidos, porque esta board não tem ligações suficientes para os discos. Basta tirar a placa de encaixe, que é muito larga para esta caixa, e podemos encaixar na board. E apesar de ter alguns cabos SATA, vou utilizar um kit que eu tenho aqui de 6 cabos em um, para que a coisa fique um bocadinho mais arrumada e que os cabos não fiquem todos espalhados. Não é caro e vale a pena para projetos como este. Basta encaixar os 5 encaixes SATA na caixa, por trás de onde os discos vão encaixar, e depois as 5 outras extremidades na placa PCI que se liga na board. E estamos quase. Agora vou colocar os cabos de alimentação da fonte que vão ligar à motherboard, ao CPU, discos e periféricos que nós queremos ligar. Como a fonte é modular, apenas coloco os cabos que eu preciso e fica tudo arrumado. Vamos utilizar 5 discos Toshiba N300 de 8 TB cada e agora chegou a parte mais chata, que é colocar 4 parafusos com proteção anti-vibratória em cada um dos discos. E esta foi mesmo a parte que eu perdi mais tempo e aquela que é mais aborrecida. Mas vale a pena, porque cada disco fica com as proteções e com uma alça de borracha que ajuda para que depois de colocarmos possamos retirar os discos do NAS e se quisermos colocar também é fácil, é só empurrar. Depois de acabado fica mesmo top, mas tipo, não peças para fazer outra vez os 4 parafusos, esquece. Mas fica muito fixe, porque se eu quiser tirar algum disco, agora é só
só puxar e depois, para encaixar, é só empurrar, ele desliza nos apoios e está. E estamos a chegar ao fim e a caixa fica mesmo gira com os componentes todos, mesmo que esteja aberta ainda. Agora, é só fechar com esta tampa, que basta colocar aqui em cima, depois deixar deslizar e tive que empurrar aqui um fio ou outro que não estava bem ali no sítio para ela fechar completamente. E fica acabado, fica assim tal e qual como tu estás a ver, em que podes utilizar na vertical e ocupar pouco espaço, ou então se quiseres colocas na vertical, tem aqui esta parte de borracha para não arranhar. E agora vamos instalar o sistema operativo, que tu podes instalar qualquer um, TrueNAS, Unraid, tens tantos sistemas operativos. Hoje vamos olhar para o ZimaOS e a versão mais recente. E para isso basta irmos ao nosso amigo Google, pesquisarmos por ZimaOS, vamos até à página oficial e vamos fazer o download. Depois vamos utilizar uma ferramenta tipo Balena Etcher, também existem muitas, esta é uma daquelas que eu gosto. Vamos inserir a pen USB e vamos criar a pen de instalação, que demora para aí tipo 2 minutos. Agora tiras a pen do computador que estás a utilizar e vais colocar aqui neste NAS. Vamos arrancar com o NAS, vamos carregar em Delete para entrarmos na BIOS e pudermos escolher qual o disco de arranque. Para já é a pen. Para além do disco, vamos ter também que desativar o Secure Boot. E isto acontece na maioria das boards mais recentes. Portanto, se tu fores fazer este projeto, não te esqueças desse passo. Agora, gravamos e reiniciamos. E ele, quando reinicia, o menu de instalação do ZimaOS vai aparecer-te no ecrã. Nós já instalamos aqui várias vezes, portanto, é tão simples como ir seguindo os passos. E quando acabar, vamos reiniciar. Quando reiniciamos, tu vais ver uma série de códigos no ecrã e este ecrã, como é o Philips Brilliant 5K, o código parece minúsculo. Este monitor é um overkill para este projeto, até porque nós não precisamos de um monitor. Eu apenas preciso de ver o IP, se é que vou ver lá, mas esse IP tu também consegues ver no teu router. Portanto, se tiveres um monitor, ok, ficas logo a saber qual é o IP. Se não tiveres, vais ao router e está lá. Agora, já podemos agarrar em qualquer computador que esteja na nossa rede, colocar este IP que copiaste do monitor ou do teu router e vais ter a página de configuração do ZimaOS. Basta criares a conta e em alguns minutos estás no teu dashboard, onde podes fazer a gestão de tudo. Mas aqui vais fazer a gestão dos teus discos e como queres organizar, e para além de utilizares como um NAS, podes também instalar serviços ou aplicações. Existem mesmo muitas apps, aliás, cada vez mais nesta comunidade do ZimaOS, prontas a serem instaladas com apenas um clique. E aqui neste exemplo, em 2-3 minutos, eu instalei Home Assistant e também Jellyfin, mas podia instalar muito mais. Ficaram os dois a funcionar em minutos, mas tens tanta outra coisa que tu podes utilizar para que o teu NAS deixe de ser uma coisa como em 2002, que servia apenas para guardar dados, e agora, para além de guardar dados, tens uma série de aplicações tão interessantes, tão giras, que tu podes utilizar no teu dia-a-dia, como Home Assistant, Jellyfin e tantas outras, que deixa de ser uma cena aborrecida para ser um projeto que te vai dar bué gozo. Eu espero que tu tenhas gostado desta sugestão de hardware que tu podes modificar à tua medida, à tua maneira. Gostaste apenas da caixa, gostaste apenas da board, gostaste apenas dos discos. Tu é que vais escolher e, se conseguires, partilha comigo qual é o NAS que tu estás a utilizar. Foste tu que montaste, foste tu que compraste já pre-built, usas o NAS apenas para guardar dados e depois tens o teu Home Assistant e casa inteligente e por aí fora num computador à parte. Como é que tu utilizas? Diz-me lá em baixo nos comentários. Os links para a build vão ficar lá em baixo para que tu possas ver cada um dos componentes, e se o vídeo foi útil, não te esqueças de deixar lá em baixo também um thumbs up, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.